Olá, pessoal. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Francisca e nós estamos aqui para o meu primeiro devocional aqui no YouTube. E o tema de hoje, nada mais apropriado do que não se esconda mais, Deus quer te usar. Fazer esse vídeo aqui hoje foi uma decisão muito difícil para mim tomar, porque muitas vezes me escondi atrás do medo, da timidez. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito introspectiva. Então, o Senhor, Ele coloca muitas coisas no meu coração. O Senhor me dá mensagens, palavras, mas eu fico quieta no meu canto, tenho me escondido. Mas chega um momento que o Senhor fala: não dá mais. Eu te fiz para a minha glória e não adianta mais se esconder. Então, hoje eu venho te convidar a refletir na palavra, para que a gente venha, de fato, fazer aquilo que o Senhor tem mandado, né? Aquilo que o Senhor tem para operar nas nossas vidas. E a nossa palavra base vai ser o 1 Pedro 4,10. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro 4,10, onde a palavra do Senhor vai nos dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Irmão, você percebe que o dom ele não é para exaltar nós próprios. Aqui na palavra diz que cada um recebeu um dom para servir aos outros. E embora nós nos sintamos muito bem quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos deu de presente como um dom, não é para nós, é para o serviço, é para o próximo. Aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, que arde, né, que você tem se apaixonado, é isso que Ele tem para te usar. Aí você pode até pensar: não, mas eu não tenho nada para servir. Eu não tenho talentos. Tem sim, pode ter certeza que você tem. Sabe, muitas das vezes não é algo como chegar em cima ali no altar e pregar. Às vezes não é cantar, né, como as pessoas acham que só tem essas duas vias de servir ao Senhor. Não é só isso. Às vezes nós temos o nosso jeitinho próprio, que foi o Senhor quem colocou, né? Foi o Senhor quem moldou, quem fez. Então perceba aí na sua vida o que você gosta de fazer. Quando você está fazendo, seu coração fica quentinho, né? Então isso é o que o Senhor tem colocado na sua vida para você servir ao próximo. Porque a palavra é clara em falar que cada um use o seu dom, né? Que recebeu da parte de Deus para servir aos outros. E a palavra ainda vai dizer, administrando fielmente em suas múltiplas formas. Então, não é dentro de uma caixinha, não é só isso e aquilo que é servir ao Senhor. É muitas e muitas coisas, irmão. Então, se hoje você parar para pensar aquilo que você se sente bem e que edifica vidas, então vá em frente, ora ao Senhor, entrega nas mãos dele. Porque em muitos casos, tá faltando só isso, né? Tá faltando só você consagrar ao Senhor aquilo que Ele já te deu. Tenho exemplo, né, na minha vida, assim, de pessoas muito queridas. Eu tenho duas amigas que claramente o dom delas é a hospitalidade. Você chega na casa daquela pessoa e você se sente tão bem. Você chega na casa dela e ela tem o prazer de te receber, de fazer coisas para você de uma forma diferente. É maravilhoso. É diferente quando tem a mão de Deus, sabe? Quando tem a presença do Senhor, é diferente. Então, também tem o caso de uma amiga minha que foi, inclusive, que me deu as dicas, né, para começar aqui, que me encorajou. Ela tem, assim, o dom do capricho, eu imagino, porque tudo que ela faz é muito bem feito, sabe? Se ela vai fazer um pão, é muito bem feito. Se ela vai fazer os artesanatos que ela faz muito perfeitamente, muito lindo, sai tudo muito bem feito. Ela coloca o coração naquilo que ela faz e sai tudo tão bem feito. Então, tudo que ela faz com as mãos, sabe? Ela tem esse dom do manual, assim, de mexer com essas coisas e fica tudo
lindo e maravilhoso. E eu vejo isso da parte de Deus, porque ela é uma mulher que tem servido ao Senhor, mesmo nas dores, muitas lutas que ela passou, mas sempre que ela vai fazer algo, ela se empenha e coloca todo o seu coração e Deus tem dado habilidades para ela. Então são múltiplas formas de servir ao Senhor. Se você hoje sente que não posso fazer nada, dá uma verificada no seu coração, porque tenho certeza que algo está pujando, que o Senhor hoje está falando. E para complementar, eu quero contar também uma experiência pessoal minha, né? Que o Senhor tem feito na minha vida. Desde criança eu gosto muito de escrever. Já escrevi poesia, poema, histórias de todos os tipos, mas me escondo, como sempre, atrás da timidez, né? Tenho me escondido por todos esses 26 anos até aqui. Mas agora eu sinto que o Senhor tem me incomodado, porque há muito tempo atrás, mais ou menos uns 6 anos, eu acho, eu estava ali num culto, estava ouvindo a palavra de Deus falando sobre Deus quer te usar. Era exatamente isso. E eu ficava, mas eu sou inútil. Dentro da minha cabeça eu ficava repetindo para mim mesma. Até por dias no meu dia a dia eu dizia, nossa, eu não sei fazer nada. Meu esposo já me ouviu falando isso muitas vezes. Minha filha mais velha, que eu até me arrependo de ter falado na frente dela, muitas vezes eu dizia, eu sou uma inútil, eu não sei fazer nada. Pra que eu nasci? Eu já falei essas palavras pesadas para mim mesma, tipo, qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Eu não sei fazer nada. Então, nesse culto, Deus falou comigo, né? De uma forma, assim, maravilhosa. Eu estava sentada na última cadeira com a minha filha dormindo no meu colo e eu estava de olhos fechados, meditando na palavra. E de repente ele disse: você sabe, tem algo em você que você pode me servir. E é justamente por isso que você não se sente bem fazendo outras coisas, é porque eu quero que você me sirva nessa área. É aqui que eu quero te servir, você está insistindo em outras coisas e você se sente mal fazendo as outras coisas. Há coisas que você precisa fazer mesmo sem gostar, mas há coisas que o Senhor nos encaminhou para fazer e só vai dar certo quando a gente entrar naquilo que Ele quer para nós. Então o Senhor falou ao meu coração: escreva. Eu tenho te dado um dom de escrever e você tem negligenciado. Aí eu falei para o Senhor no meu espírito, disse: não, não é isso. Eu tenho certeza que não é, porque é uma coisa que não vai, sabe, não vai ter serventia para nada. Era isso que eu pensava na época, né? E eu gostava muito de ler, só que até então eu não tinha conhecido escritores cristãos. E aí meu conhecimento era muito raso, né, de literatura. Gostava de ler, mas não tinha um certo conhecimento. Foi quando eu conheci C.S. Lewis e Tolkien. Olha quem acordou. Então, irmãos, como eu estava falando, eu dizia para o Senhor naquele momento no meu coração, no meu espírito, não, escrever é algo que não vai, né, dar grandes resultados, não é útil. Eu dizia isso. Só que como eu gostava muito dessa área, eu comecei a estudar, comecei a ler, conheci, né, como eu falei, Tolkien e C.S. Lewis, e eu me apaixonei por esse universo, né, Jane Austen também, né, e então eu comecei a pensar, por que não escrever algo que seja voltado para a Bíblia, algo que seja voltado para o universo cristão. E aí Deus foi colocando no meu coração, porque, de fato, hoje nós olhamos para a literatura atual, né? E nós vemos muito essa questão do hot, né? E aí, às vezes, a gente tem mulheres e jovens, principalmente adolescentes, que querem servir ao Senhor de fato e aí gostam de ler e vão ler uma literatura que está cheia, né, de corrupção, cheia de adultério, cheia de coisas assim que não edificam. Então, nós precisamos, nessa geração, de pessoas que se levantem para fazer a obra de Deus também dentro da arte, né? Em todas as áreas da arte, a literatura é a minha preferida, né? Dentro das 7 artes. Então, aquilo foi crescendo no meu coração. Só que eu não coloquei em primeiro
lugar, sabe? Fui fazer outras coisas. Me esqueci quase que completamente. Escrevia esporadicamente, assim. Não tinha muito interesse. Até que chegou a este ponto do Senhor dizer: não dá mais para se esconder. Você já sabe o que tem que ser feito e agora você precisa fazer. E não só nessa área também, como o Senhor me dá muitas palavras, mensagens completas quando eu estou lavando a louça, quando eu estou fazendo, servindo em casa, né? Então, também é algo que o Senhor falou para mim: vá em frente, né? Fale para as pessoas o que eu tenho colocado, essas mensagens que eu tenho preparado, eu quero falar através de você. Porque se você não levantar e fazer, as pedras clamarão. Foi isso que o Senhor me disse, porque eu deixei para lá, o Senhor me falou em um tempo já, há muito tempo, e de repente eu comecei a entrar lá no Instagram, eu não tinha Instagram. Eu achava que quando eu fizesse isso e eu postergava, eu achava que ia ser, nossa, ia ser diferente, ia ser algo muito legal assim. E quando eu fui ver, já tinha muitas outras meninas que já estavam fazendo isso, já estavam fazendo com maestria, sabe? Meninas mais jovens do que eu, e eu fiquei, nossa, eu me coloquei num pedestal. Eu achei que só eu ia fazer isso, que Deus ia usar só eu para fazer isso. E enquanto eu ainda era jovem, né? Então muitos anos se passaram e hoje eu já tenho 26 anos. E aí eu pensei, eu não vou mais fazer isso, porque já passou o tempo para mim, mas não, o Senhor ainda tem essa urgência de me usar e cada vez mais, né? E eu não quero mais deixar passar. Então eu comecei agora, né, hoje a fazer os vídeos e eu já tenho coisas escritas que eu pretendo publicar, só falta mais a parte técnica, né? Então eu vou me colocar na brecha, né, como diz na palavra, para que o Senhor venha me usar, porque não dá mais. O tempo urge, né? Nós sabemos que a vinda do Senhor, ela é urgente, né? Cada dia mais os sinais se aproximam e eu não quero de forma alguma que chegue o último dia e eu esteja diante do Senhor e Ele diga: essa vida que eu tinha para você, e me mostre quantas coisas eu poderia ter alcançado, né? E eu não alcancei porque eu deixei para lá. Então hoje eu quero me colocar à disposição do Senhor naquilo que Ele tem para mim, naquilo que Ele quer me usar. Então eu te convido também a fazer isso. Observa na sua vida o que arde no seu coração, aquilo que você gosta, né? Aquilo que você ama de fato fazer, porque Deus tem urgência em nos usar. Se você não se levantar, as pedras clamarão. E eu falo dessas meninas do Instagram, mas em momento nenhum eu me entristeci por elas. Eu me entristeci por mim, porque eu não fiz antes e o Senhor queria ter me usado, né? E eu não dei lugar. Mas por elas eu fico muito feliz. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. A Becca Mackenzie, eu chorei junto com ela quando, acho que a Thomas Nelson publicou o livro dela, foi muito lindo. Tem também a Heloísa Karen, eu amo os conteúdos dela, eu já li o livro dela, é muito bom, ela é uma menina de Deus, eu amo acompanhar os conteúdos dela, ela é muito inteligente. Então eu olhava para elas não com sentimento de inveja, mas com sentimento de eu poderia ter feito isso e foi negligência minha, mas agora eu estou no caminho certo e agora eu preciso fazer. Então, Senhor, eis-me aqui, né? Então, eu te convido hoje, né, que essa reflexão ela venha, né, te fazer se mover desse lugar que você está hoje, que você procure na sua vida aquilo que você acha que o Senhor quer te usar. Então busque, ore ao Senhor, peça para Ele te mostrar também, né, Isaac? Ele concorda, né, filho? Então, para finalizar, vamos ler algumas reflexões bíblicas, né? Alguns versículos, de fato. 1 Coríntios 10, o verso 31. Tô sem óculos, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Assim como naquele primeiro versículo falava que há múltiplas formas de servir ao Senhor, então, quer que você façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus, né? Qualquer coisa mesmo, aonde estiver, façam para a glória de Deus, né? Seja qual for a área. E nós também temos aqui Lucas
né, que foi o que eu falei. Lucas 19:40. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Qual era aqui esse contexto? Jesus entrando em Jerusalém, né? Aquela entrada triunfal. E os discípulos estavam gritando que este é o Senhor, né? Anunciando. E algumas pessoas, os fariseus, se incomodaram. E o Senhor disse: se estes não clamarem, as pedras clamarão. Então, se você não se levantar para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, as pedras clamarão. Ele vai levantar outra pessoa. E não que isso seja ruim, porque a obra do Senhor vai ser feita de qualquer forma. Mas que bom que seria se fosse você, né, a fazer. Chegar lá no final, Senhor, aqui está o teu talento, eu o multipliquei, né? Entregar para o Senhor um talento multiplicado. Isso é bênção na nossa vida, é algo que Deus quer nos entregar para que a gente venha usufruir. Não, assim, aquele usufruto de egoísmo, mas de servir e alegrar o coração, não só o nosso, como o coração de Deus também, né, filho? Então, vamos para a última reflexão de hoje, que eu amo essa palavra, que desde aquela noite em que ele falou comigo, escreva, é isso que ele tem colocado no meu coração, é este versículo que ressoa sempre na minha mente e no meu espírito. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Não preciso dizer mais nada, né? Se você consagrar a tua forma de servir ao Senhor, não importa se é servindo uma mesa posta, não importa se é você louvando ao Senhor na sua igreja, fazendo vídeos, se é você cuidando de crianças, qualquer coisa que você faça, faça para o Senhor. Consagre ao Senhor. E ele será glorificado, porque este é o principal objetivo, né? Lembra da primeira palavra? Para que em tudo o Senhor Jesus seja glorificado, né? Então, viva para a glória de Deus, porque se você não fizer isso, as pedras clamarão. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Até o próximo vídeo.